Avançando para mais um capítulo de Provérbios, capítulo de número 24, na leitura bíblica comentada. Esse é o tema de hoje do nosso programa. Entendes tu o que lês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você mais uma vez aqui para mais um programa. E se você está chegando pela primeira vez, você é, claro, sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nesse momento, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu te rendo graças por mais essa oportunidade de realizar esse programa para poder fazer a leitura bíblica comentada do capítulo 24 de Provérbios. Senhor, eu preciso da iluminação do Teu Espírito para ensinar as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina também, Pai querido, Pai amado, Senhor, a vida de cada um que está assistindo, para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática tudo o que vamos aprender aqui. Que o Senhor nos dê um programa edificante, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então, se está sendo bênção para você, que seja bênção para outras pessoas. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente o que você achou desse vídeo, dos ensinamentos, também de que lugar do Brasil ou fora do Brasil você está assistindo, e também não deixe de compartilhar. Você tem um botãozinho aqui mais ou menos, onde você compartilha, enviando para suas redes sociais, para o seu grupo do WhatsApp, para o seu status do WhatsApp, para os seus stories do Instagram, para o seu Facebook ou para outra rede social. Permita que outras pessoas também sejam edificadas. Vamos lá? Estamos aí recapitulando agora o capítulo 23. Hoje nós vamos falar do capítulo 24. A jornada continua, não está sendo fácil. Um vídeo todo dia durante o mês de maio de 2024. E olha que aqui no canal não tem vídeo só do Entendes tu que lês. Tem o vídeo também da EBD comentado online. O total de vídeos no mês de maio serão 40 vídeos. Não é fácil, mas o Senhor tem nos dado graça. Vamos relembrar o que aprendemos em Provérbios 23, apenas os tópicos que nós abordamos durante esse vídeo que passou. Dos versículos 1 a 12, sabedoria em comportamento e discernimento. Versículos 13 a 22, instrução para uma vida justa e disciplinada. E versículos 23 a 35, alerta contra as armadilhas da vida. Hoje nós vamos estar falando aí, lendo a leitura bíblica comentada em Provérbios 24, que é feito aqui no programa. O programa Entendes tu que lês é um programa onde eu leio o texto, explico o texto e tiramos as lições do texto. E eu estou usando o ambiente desse programa para fazer uma leitura bíblica comentada, explicando versículo por versículo no livro de Provérbios. Isso tem sido muito produtivo. Muitas pessoas não entendiam o motivo de Provérbios, não tinha compreensão. Inclusive, eu tenho um vídeo de introdução do livro de Provérbios. Todo livro nós deveríamos ter uma introdução, aprender como um todo o que ele trata para depois lermos o livro, porque assim teremos uma compreensão melhor. Afinal de contas, a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Essa divisão foi feita posteriormente para nos ajudar a encontrar o texto, dividir porções, mas o certo seria ler o conteúdo completo e ter um entendimento como um todo. Então, que você possa ter sempre isso em mente. Inclusive, no final desse vídeo, eu vou colocar alguns livros de recomendação, entre eles o livro Através da Bíblia, livro por livro, que vai te dar essa condição. Você saber o que trata o livro como um todo, para depois estudá-lo, para depois lê-lo. Isso vai ajudar muito na sua compreensão. Então, nós vamos tratar do seguinte no capítulo 24. Sabedoria contra a maldade, versículos 1 a 10. Conselhos para a justiça e a retidão, versículos 11 a 22, tá? E conselhos práticos para a vida, versículos 23 a 34. Mais uma vez, um provérbio que tem aí mais ou menos 34 versículos. Dá para ler isso em menos de 10 minutos, mas você sabe que para ler e entender, você vai levar um tempo a mais. E os vídeos têm levado mais ou menos 1 hora e 10 aqui. Então você sabe que não é assim. Tipo, cheguei, li e vou embora. Cumpri meu compromisso. Não é assim que funciona.
Sendo assim, nós nunca vamos aprender a palavra de Deus. Temos que nos dedicar e precisamos dedicar tempo. Ponto 1. Sabedoria contra a maldade. Versículos de 1 a 10. Então vamos lá. Almeida Revista Corrigida. Essa Bíblia está na descrição. Se você quiser baixar gratuitamente, é só você descer na descrição e você encontra aí Bíblia para computador. Você clica, vai para um vídeo. Nesse vídeo tem as instruções e nesse vídeo tem um link nele para você baixar. Se você baixar direto sem assistir o vídeo, você não vai saber como instalar, como usar, então eu indico a você. Também tem para celular e também tem versões também nessa Bíblia para celular. É só você procurar aqui na descrição, Bíblia para celular. E o que eu vou colocar aqui, não um comentário aqui, mas os resumos que eu coloco você pode encontrar lá no meu site. Como é que você faz? Desce na descrição, vai ter aí download, tá? O link para você clicar para você fazer o download do comentário que eu faço aqui. E aí você, ou então no comentário afixado aqui também, abaixo tem aqui o comentário afixado, você clica, vai pro meu site, desce a página até embaixo, tem lá, download do PDF do artigo, ele transforma o artigo do meu site num PDF para você poder baixar, tá? Muito simples, muito fácil. Vamos lá. Versículos de 1 a 10. Não tenha inveja dos homens malignos, nem deseje estar com eles. Isso já é bem claro. Mas aí ele vai explicar por quê. Porque, olha aqui, ó. Então você tá seguindo tem uma sequência. Tem provérbios aqui nesse livro que são provérbios soltos. É uma definição sozinha. Mas tem alguns provérbios que, às vezes, desenvolve o pensamento em 2, 3 versículos. Aqui é mais de um versículo, mas tem lugar que é um versículo só e você já tem ali. O próximo versículo não tem nenhuma ligação com o anterior. Então, não tenha inveja dos homens malignos, nem deseje estar com eles, porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam maliciosamente. Talvez você fique em dúvida aqui, o que seria rapina? O que seria isso? Se você muda de versão, você já tem uma ideia melhor. Na NAA, tá? Porque o coração deles planeja a violência, então rapina vai falar de violência, e os seus lábios falam para ferir. Então são pessoas que falam coisas que trazem mal. Então não tenha inveja dessas pessoas. Às vezes as pessoas... mas parece que elas são bem mais sucedidas. Não são, não. E Deus está vendo o que elas estão fazendo. Então você não deve invejar esse tipo de comportamento. Isso aqui não é uma vida de sabedoria. Isso aqui é uma vida de insensatez. De um lado, sabedoria. Viver a vida de acordo com a ótica de Deus. Do outro lado, a insensatez. Viver uma vida que não está nem aí para aquilo que Deus quer, e sim para aquilo que eu desejo. Não viva assim. Versículo de número 3. Com a sabedoria se constrói a casa. E com a inteligência... Vamos colocar aqui novamente, voltando. Com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se firma. Tá? E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Vamos ver na NA? Com sabedoria se constrói a casa e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento, seus cômodos se encherão de todo tipo de bens, preciosos e agradáveis. Isso aqui está falando de uma estrutura de vida. Se você é uma pessoa com sabedoria, você vai ter uma casa, uma vida bem estruturada. Mas se a sua vida é uma vida que não é vivida com sabedoria, não vai ter uma boa estrutura. Então você vai encontrar diversos problemas. Aqui está falando de encher de todo tipo de bens, preciosos, agradáveis, porque uma pessoa que não tem sabedoria, ela trabalha dentro de um desperdício. Ela desperdiça recursos, ela desperdiça tempo, ela desperdiça sua saúde. Então tudo isso é levado em conta aqui, tá? Versículo de número 5. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento concilia a força. Porque a ideia aqui é que a sabedoria, ela é melhor do que a força, do que a juventude. Porque com sabedoria a pessoa se conduz de uma forma que é agradável a Deus. Então isso é importante falar aqui. É importante dizer, Eclesiastes 7,19, Eclesiastes capítulo 7, versículo 19 diz: a sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 governadores que haja na cidade. Porque o sábio sabe como se conduzir. Então o livro sempre enfatiza, busque a sabedoria, busque o entendimento, que você vai ter discernimento, você vai ter prudência. Quando você conhece a vontade de Deus, que está descrita aqui, quando você medita nessa vontade, quando você ama essa vontade, você busca a vontade de Deus, você sabe como se conduzir melhor.
Você sabe que aquilo ali não é correto, que aquilo ali vai te levar para destruição. Então aqui estão tudo o que nós precisamos para nos conduzir de uma forma correta, de uma forma agradável a Deus. E quando você se conduz de uma forma agradável a Deus, você se poupa de problemas. Isso não quer dizer que você não vai ter lutas nessa terra. Vamos ter, porque aqui é um mundo imperfeito. Essa vida aqui, infelizmente, por causa do pecado, ela não tem perfeição. Mas nós vamos nos livrar de passarmos por coisas que só tem a ver com aquilo que nós fizemos que não deveríamos fazer. Então tenha sempre isso em mente, porque isso é importante. Versículo 6, aí vai explicar. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. Mais uma vez é enfatizado a necessidade de ter bons conselhos para realizar empreendimentos. Então você deve ter pessoas que você pode se aconselhar, mas começando o conselho pelo que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina várias coisas que nós devemos fazer. Tem coisas que você não vai precisar orar para saber. Ah, eu devo fazer isso? É a vontade de Deus eu fazer? Está escrito. Se é algo agradável a Deus, é claro que você pode pedir a Deus que Deus te oriente. Se está realmente dentro do momento e tudo, aí não é nenhum problema. Mas tem coisas que você não precisa nem orar porque está já escrito. Deus não se agrada. É desagradável a Deus. É contra aquilo que Deus quer. Abomina, Deus abomina aquilo. Então nós temos que ter muito, muito, muito cuidado. Versículo de número 7. É demasiadamente alta para o tolo, toda sabedoria na porta não abrirá a sua boca. Esse provérbio aqui, para você entender ele melhor, ele diz o seguinte, ó, NAA. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Então uma pessoa que é insensata, ele não compreende. Aí só que aqui é porta. Só que quando você vai estudar, você vai aprender que era na porta da cidade, das cidades antigas, no tempo do Antigo Testamento, que se julgava as causas. Como é que um tolo ia julgar alguma coisa? Por isso está escrito, na porta não abrirá a boca. Só que a NAA, ela já bota no tribunal, só para aprender, só para você entender. Então você está entendendo como é importante comparar versões? Só na comparação de versões, você já tem um entendimento melhor. Vamos colocar na NVI? A sabedoria é elevada demais para o insensato. Ele não sabe o que dizer nas assembleias. Acabou. As assembleias são os tribunais. Como é que você vai colocar tribunal naquela época? Agora, como é que uma pessoa tola vai estar na frente, vai reger um lar? Vai estar na liderança de uma igreja? Vai estar na liderança de uma outra coisa? Ela não sabe o que fazer, ela não sabe o que falar. Então é importante buscar sabedoria. E aqui estamos falando para aqueles que servem ao Senhor, é claro, porque a sabedoria divina só é possível para quem busca a Deus. Porque tem que obedecer a palavra, e quem vai obedecer a palavra é quem está servindo ao Senhor. Mas você está vendo como é importante comparar versões? Eu mostrando essas comparações, e eu falo sobre isso quando eu estou aqui, no meu curso online, como facilitar meu estudo da Bíblia. Eu mostro as etapas do estudo bíblico, cada passo que você deve dar para estudar a Bíblia. Eu mostro métodos de estudo bíblico, o método textual, o método temático, o tema, o método, o resumo nesse caso, sintético, melhor dizendo, textual é sintético, melhor dizendo, analítico, você fazer uma análise do texto melhor, mais detalhadamente. Então tudo isso eu mostro aqui, eu falo para você. Eu mostro que a necessidade de comparar versões. Quantas vezes a gente pode se livrar de entender um versículo ou um texto errado porque não comparamos versões? Eu já falei em capítulos anteriores. Não remova o marco antigo. Aí eles pensam que marco é doutrina. Marco não é doutrina. Marco era cerca. Cerca. Eram os limites da propriedade. Então, quando você tem conhecimento disso, você não erra. E você não é iludido pelo que ensinam para você sair por aí repetindo. Adquira esse curso. Esse curso é uma bênção para a sua vida. Pode ter certeza. E o valor é um valor acessível. Clique no link na descrição, vá lá na página, dê uma olhada quanto está esse curso. Você abre mão de 2 lanches e eu estou sendo razoável. Porque tem lanche que custa mais caro do que esse curso. Tem lanche, dependendo do tipo de lanche, que vai custar mais caro do que esse curso. Então você tem aqui uma forma, uma ferramenta
Pastor, não tenho recurso, não posso. Então assiste os vídeos gratuitos aqui, mas peça ao Senhor. Quem sabe você consegue adquirir. O preço é acessível, é razoável, para que você possa aprender. Então, tá vendo? É demasiadamente alta ao tolo toda a sabedoria. Na porta não abrirá sua boca. Versículo 8. Aquele que cuida em fazer o mal, mestre de maus intentos o chamarão. Uma pessoa que faz o mal é chamado de malvado. No nosso linguajar, você é malvado. Você é malvada. Você é maligno, você é maligna no sentido de fazer o mal. Vamos ver em outra versão, o 8. Quem só pensa em fazer o mal será chamado mestre de intrigas. Vamos ver na NVI. Quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas. NVT. Quem planeja o mal se torna conhecido como criador de problemas. E você quer viver perto de uma pessoa que já está determinada a criar problemas? Não. Você não pode compactuar a sua vida com uma pessoa assim. Ah, mas eu conheço pessoas que servem a Deus, que estão na igreja, que vivem arrumando problema. Então, se você já orientou e continua fazendo isso, saia do convívio dela. Não a despreze, não deixe de dar a parte do Senhor, mas não tem como ficar ali dentro do convívio daquela pessoa. Senão você vai estar envolvido em problemas também. Você quer isso para sua vida? Provérbios ensina como você deve se conduzir. Versículo 9. Os planos do insensato são pecado. O zombador é detestável para todos. Aqui é uma comparação do insensato com o zombador. E quem é o zombador? É alguém não ensinável. Escarnecedor, zombador é alguém que não aceita aprender nada. Então isso é o quê? Detestável. É pecado e é detestável para todos. Por quê? Porque ele anda fazendo coisas que não deve. Vamos botar aqui na Almeida Revista Corrigida? O pensamento do tolo é pecado e é abominável aos homens o escarnecedor. Você não quer andar nisso. Por isso que o Salmo 1, várias vezes eu repeti aqui. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem é o escarnecedor? É alguém não ensinável. E quantos cristãos às vezes se assentam na roda dos escarnecedores? Para zombar das coisas de Deus, para zombar de pessoas que estão na igreja. Deus não quer isso não. Deus não se agrada disso não. Ah, mas ele tá errado, não importa. Você não foi chamado para zombar de ninguém, nem eu. Ore por ele. Ore por ela. O nosso dever, se puder, você vai orar, vai pedir um momento a Deus, vai pedir um momento certo, tá? Você vai ver depois, com o passar do tempo aqui, que vai ser falado uma hora sobre isso, tá? Pode até não ser no provérbio, não pode ser até que não seja hoje, mas nós vamos estar tratando disso. A palavra certa, na hora certa, você vai orar. Aconselha, a pessoa não quer ouvir, é com ela e com Deus. Mas você não pode ficar zombando de forma nenhuma. Versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. É muito conhecido esse texto. Muito conhecido esse texto. Certo? Então nós não podemos desfalecer. Hebreus 12:3. 12:3 diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vosso ânimo. Então não se mostre frouxo no dia do momento difícil. Tá? Vamos ver aqui na NA. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque sua força é pequena. Você pensa que estava ali forte em Deus e não está. Sua fé não está à altura daquilo que deveria estar. NVT, se você vacilar no momento da dificuldade, sua força será pequena. Não vacile. Vamos em frente. Não desista, não pare. Ah, tá muito difícil, pastor. Liderar aqui tá muito difícil, fazer essa aula tá muito difícil, ser professor de escola dominical tá muito difícil, eu vou abandonar, eu vou largar. Não faz isso. Peça a Deus força, peça a Deus sabedoria, peça a Deus estratégia. Vamos ver o que aprendemos aqui nessa parte? Vamos lá? Provérbios 24, do 1 ao 10, adverte contra a inveja dos malfeitores e a tentação de se juntar a eles. Não se junte a tais pessoas, pois sua intenção é prejudicial. Tem gente na igreja que adora prejudicar os outros e tem gente que se une a ele. Aí tá prejudicando os outros. Você é conivente. Não, mas não foi eu que fiz, mas você tá compactuando com o que estão fazendo. Não faça isso, certo? Em contraste, a sabedoria é a base sólida para a construção de uma vida digna, tá vendo? Preenchendo-a com riquezas genuínas e fortalecendo. Riqueza genuína, porque tem gente enriquecendo ou tem gente ganhando valores de forma injusta. Ele está fazendo isso com trapaça. Isso não é agradável a Deus. A sabedoria também capacita para a guerra, pois é através de conselhos prudentes que se alcança a vitória. Num contexto que eles guerreavam, uma guerra mesmo, literalmente,
Eles precisavam de sabedoria. E nós? Temos uma guerra que travamos a nível de uma batalha espiritual. Você precisa de sabedoria para lidar nessa guerra. Certo? O tolo é incapaz de compreender a sabedoria. E a sua falta de preparo o deixa vulnerável nos momentos de adversidade. 2. Conselhos para a justiça e a retidão. Versículos 11 a 22. Nós podemos ver que o tempo aí desses 10 versículos foi um tempo mais ou menos aí, tirando aí a introdução, mais ou menos uns 15 minutos. Por quê? Porque tem provérbios, tem série de provérbios, vou colocar aqui maior, tem série de provérbios que eles são mais claros. A compreensão é mais rápida. Outros necessitam de você fazer uma investigação melhor, estudar mais. Então, mas sempre compare as versões, ajuda demais. Vamos lá, a partir do 11. Livrar os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, e salva os que são levados para a matança, se puderes retirar. Aqui é uma convocação. Nós temos o dever de livrar as pessoas através de levar o conhecimento para elas. Como o livro trata de buscar sabedoria, esse livrar os destinados à morte e salva os que estão levados à matança é ensinar para eles os princípios de Deus para que eles não caminhem para a morte. Aqui é claro que a ideia de morte era destruição, é morrer prematuramente, é viver uma vida sem propósito, sem estar no propósito de Deus. Mas nós sabemos que existe a morte no sentido da morte eterna. A condenação é eterna. O inferno é real. Aqui no canal tem uma lição sobre isso, tá? Gravada sobre esse assunto. É sobre o inferno ser real. Então, isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui é uma realidade. Então, nós temos o dever de levar o conhecimento. Porque luz tem a ver com conhecimento. Você está caminhando dentro do conhecimento. Trevas tem a ver com a ignorância. E nós temos que resgatar pessoas da ignorância. Agora tem aqueles que resistem. Que o provérbio chama de escarnecedor, de zombador e até mesmo de insensato. Aí, olha só o que diz o versículo 12. Se disseres, eis que não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não considerará? E aquele que atenta para a sua alma não saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Sabe o que está falando aqui? Pessoas que sabem que pessoas estão andando para a destruição e não estão nem aí. E aqui tem a ver com falar do amor de Cristo para quem não é salvo. Tem a ver com orientar aquele que está na presença de Deus, que está andando no caminho errado. É claro que pedindo sabedoria a Deus, pedindo o tempo, o momento correto. E lavar as mãos. E aí o texto diz... Deus sabe se você pode ou não pode fazer alguma coisa. Olha a responsabilidade. Tem muita gente enganada na presença de Deus. Tem pessoas que pensam que Deus está preocupado. Em primeiro lugar, ele está preocupado com quem você é na presença dele. Depois vem o que você faz para ele. Primeiro vem o que você é, o seu relacionamento com ele. Depois o que você faz para ele. Mas não adianta trocar. Não, eu tô fazendo pra ele, então não tem muito problema como eu vivo. Não, tem muito problema sim. Deus se importa sim. Porque o filho dele tem que se parecer com ele. Mas só que tem uma outra coisa. Não é porque você tem uma vida de obediência que você vai lavar as mãos de não fazer a sua parte. Prestar serviço no reino. Falar do seu amor. Edificar vidas. Ajudar a edificar vidas. Porque isso é negligência. E Deus pode trazer juízo sobre a sua vida por causa disso. Tá bem claro aqui, ó. Inclusive, uma das cartas do Novo Testamento diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então tá aqui. Deus conhece se você pode ou não pode fazer alguma coisa. Versículo 13. Como mel, come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel, que é doce ao teu paladar. Aqui ele vai fazer uma comparação com um alimento daquela época, que é alimento pra gente, mas eles apreciavam muito o mel, e o mel era algo que revigorava, né? A pessoa, tem até texto que conta que quando comeu um pedaço de mel se sentiu mais firme, mais forte e tudo. Então, assim, Jonathan, filho de Saul, Saul tinha feito uma proibição, eu não quero tratar desse assunto, e aí quando Jonathan come um pouco de mel, ele se sente revigorado, porque o mel também alimenta.
mas existe um limite do mel. Se você comer muito mel, você vai ter azia. Vamos usar o termo de hoje. Azia, tá? E aí o que acontece? Ele tá dizendo, come mel. Mel é agradável. Mel vai satisfazer você. Aí ele vai fazer uma comparação. Esse prazer que você sente, ele vai comparar com a sabedoria. Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Se achares, haverá para ti galardão, ou seja, prêmio. Você vai ter benefício disso. E não será cortada a tua expectação. O que é isso? Vamos botar aqui. Saiba que assim é a sabedoria para a sua alma. Se você encontrar, haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Ficou melhor, né? Para entender. Então você tem uma esperança e a esperança nossa não é frustrada. A esperança é a convicção presente de uma expectativa futura. Você tem convicção presente, uma confiança presente numa expectativa futura. Por exemplo, nós esperamos que estaremos para sempre com o Senhor. Isso é esperança. Você tem uma convicção presente de uma expectativa futura. Então ele diz que assim como o mel sacia, a sabedoria também sacia. Só que a sabedoria trata das coisas dentro da ótica de Deus. O mel é só um alimento. Só tem a ver com alimentar o nosso corpo físico. A sabedoria vai nos preservar em todas as áreas. Versículo 15. Não espie a habitação do justo, ó perverso, nem destrua o lugar do seu repouso. Aqui é uma palavra para quem vive na impiedade, né? Não espie a habitação do justo, ó ímpio, nem assole a sua câmara. Ou seja, não destrua o seu lugar de repouso. Por quê? Porque Deus está velando por aqueles que o servem. Versículo 16, aí vai explicar. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Uma pessoa que comete impiedade, ele não tem chance de se levantar. Por quê? Porque ele não procura mudança de vida. Ele não procura se arrepender. Ele quer continuar fazendo. Agora, vamos explicar esse versículo aqui, mas vamos ler mais uma vez em outra versão? Versículo 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos serão derrubados pela calamidade. NVI. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. NVT. Ainda que o justo tropece 7 vezes, voltará a se levantar, mas uma só calamidade é suficiente para derrubar o perverso. Veja que ele está sempre falando de calamidade, dia mal. Então, às vezes, o justo no dia mal, ele pode fraquejar. Esse pode é possibilidade, não é permissão não, tá? Ele pode fraquejar, mas ele se levanta. Por quê? Porque ele se arrepende. Agora, esse texto aqui, ele não está dizendo que o justo pode cair. Esse é o problema. Tem pessoas que pegam Provérbios capítulo 24, 16, para dizer assim, não, mas a Bíblia diz que se o justo, né, porque 7 vezes cairá o justo, como se ele estivesse dizendo assim, não, ele pode cair. Não está dizendo que ele pode cair, está dizendo que se ele cair. Não é uma permissão, é uma possibilidade, mas não é uma possibilidade que você vai planejar ela. Então não se apoie aqui, porque a vontade de Deus é que você não caia, que você não tropece. Pastor, me dá uma base bíblica para mostrar o que o senhor está dizendo, porque eu entendi durante muito tempo que o justo pode cair, no sentido de permissão. Aqui é possibilidade. Possibilidade é uma coisa, permissão é outra. Possibilidade é uma coisa que pode acontecer, mas não quer dizer que tenha que acontecer. Permissão é uma coisa que você pode fazer, é permitido você fazer. E eu vou provar com um texto no Novo Testamento que não é para você ficar caindo. Não é para você ficar pecando. Vamos provar no Novo Testamento? Eu vou provar. Primeira Epístola de João. É o lugar melhor para mostrar para você sobre isso. Capítulo de número 2. Versículo de número 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, se é possibilidade, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então o que João está dizendo no Novo Testamento? Você não deve pecar, mas se pecar, possibilidade, não permissão, nós podemos pedir perdão. Então não use Provérbios 24, 16 para poder usar como permissão para pecar, porque não é disso que está tratando aqui.
Porque 7 vezes. E a NVI deixa isso. Pois ainda que o justo... Ainda é possibilidade que o justo caia 7 vezes por causa da calamidade, por causa de alguma situação, de um dia mau, ele vai levantar porque ele se arrepende. Agora o perverso, o ímpio, já está com o seu coração obstinado em fazer o que é errado e não querer se arrepender. Então não use esse versículo como uma base para dizer eu posso cair 7 vezes, porque Deus vai me levantar. Aqui não tem promessa que Deus vai levantar. Aqui não há uma promessa para dando apoio a alguém dizer eu posso cair. Não é isso que o texto está tratando. O texto está mostrando uma possibilidade, ainda que caia. E está dizendo justo. Justo é alguém que vive em justiça. É alguém que agrada a Deus. Então, ainda que o justo venha a tropeçar, ainda que ele venha a fraquejar, ele pode se arrepender, porque ele tem um coração quebrantado e voltar. Mas isso não quer dizer que ele vai usar esse texto para viver pecando e dizendo eu posso tropeçar porque ainda que eu cair, o Senhor me levantará. Não faça isso, tá bom? Versículo 17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres. Interessante. Interessante. No contexto do Antigo Testamento, o inimigo era todos aqueles que não faziam parte da aliança com Deus. Era inimigo. Certo? Não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu coração. Tá dizendo que não é para fazer isso, se regozijar. Romanos 12, 19 diz, não se vingue a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira. A ira de Deus. É Deus que vai trazer o juízo. Quando ele quiser, no momento que ele quiser, do jeito que ele quiser. Porque está escrito, minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Só que aí você continuando lendo, o raciocínio, a ideia continua se desenvolvendo. Aí ele fala, por que você não deve se alegrar? Para que o Senhor isso veja, você se alegrando, e seja mal aos seus olhos, aos olhos de Deus, e desvie dele a sua ira. Sabe o que está sendo dito aqui? Está sendo dito que quando as pessoas se alegram porque alguém... Ó, deixa eu colocar aqui melhor para você, em outra versão. Olha só. Quando teu inimigo cair, não se alegre nem se regozije seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie do inimigo a sua ira. Porque já que você está se alegrando pela queda de alguém, Deus já não vai fazer mais nada. Porque é uma coisa pessoal. E você não tem que defender causa pessoal quando você serve a Deus. É por isso que você não pode se vingar a si mesmo. Porque quando você passa por alguma coisa na obra de Deus, uma oposição, uma rejeição, um levante, você está passando isso porque você está servindo a Deus. Então isso está na mão de Deus. Mas Deus não necessariamente tem que fazer alguma coisa logo. E vai fazer. Nem tem e nem vai fazer logo, muitas vezes. E pare de achar que só porque aconteceu uma coisa logo depois que alguém fez alguma coisa com você, é juízo de Deus. Porque as pessoas também podem achar a mesma coisa que você. Você tá passando por alguma coisa, tá vendo, é juízo de Deus, Deus tá cobrando dele. Então pare disso. Você não sabe de tudo, você não conhece nada. Na verdade, você não sabe de nada, nem eu. Então pare de achar, Deus, quem foi que colocou você ou eu como alguém que tá lá pra julgar? E dizer, ó, é Deus aí, ó, isso aí é Deus fazendo. Não é Deus fazendo coisa nenhuma. Muitas vezes, nós achamos que é Deus e não é Deus. Não tem nada a ver com o juízo de Deus. Aquele acontecimento ia acontecer, independente de qualquer coisa. Mas eu para me vangloriar, porque é aqui que está a chave dessa questão. Deus jamais vai fazer uma coisa contra outra pessoa que fez alguma coisa comigo, porque se ele fizer nesse sentido, eu vou me vangloriar. E Deus não vai apoiar eu me vangloriar, porque Deus não dá a glória dele a ninguém. Então, todas as vezes que eu acho que Deus fez e eu me alegro, eu posso ter certeza que Deus não está no meio daquilo. Sabe por quê? Porque Deus não promove a minha soberba, o meu orgulho, a minha altivez. Porque é assim que eu fico quando eu sei que alguém recebeu um juízo porque tocou em mim. Eu fico altivo. Eu fico soberbo. Deus não promove soberba. Então pare de achar isso. Pare de achar isso. Porque o texto aqui, inclusive, diz: Deus desvia a ira da pessoa. Só porque alguém está se alegrando. Deu para entender? Pare de achar isso.
Se alguma coisa acontecer, não julgue. Ainda que possa ser, mas não julgue. Porque você não foi colocado nessa posição para julgar ninguém. Certo? Nem eu. Versículo de número 19. Não te aflinja por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios. Tem gente sofrendo por causa de quem faz maldade, de quem está andando em caminho errado. Asaf, no Salmo 73, versículo 3, ele diz o seguinte: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Está fazendo mal a ele. Nós temos que parar com isso, de nos achar ofendido, porque tem pessoas que não servem a Deus, ou tem gente que serve a Deus de qualquer maneira, ou está fraquejando, e a vida dele aparentemente está melhor do que a nossa. Pare de fazer comparações. Porque é Deus quem vai analisar tudo e vai fazer tudo de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então eu não tenho direito. Outra coisa, a nossa herança, a herança que tem para nós não está aqui. Material, coisas materiais. A nossa herança, ela é eterna. Ela não perece. Então muitos de nós vamos passar nessa terra e talvez não tenhamos tudo que vamos querer. Mas temos um direito que nós não teríamos ele por nós mesmos, mas em Cristo Jesus nós recebemos esse direito. Então pare de se afadigar, se afligir por causa daqueles que cometem coisas erradas e parece que a sua vida está sendo maravilhosa, porque não está sendo. Versículo 20. Aí vai explicar: não te aflija por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios, porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Ou seja, o final é destruição. Quem comete perversidade pode até ter muitos ganhos, pode parecer que vive uma vida boa, mas o final é destruição total. Então, não devemos nos afligir por causa dos malfeitores, mas também não devemos nos alegrar por causa daqueles que se colocam como nossos inimigos e se alegrar porque alguma coisa ruim está acontecendo com eles. E aí me fez lembrar também uma coisa interessante. Edom. A Bíblia fala, Deus traz uma profecia contra Edom, que se alegrou quando Jerusalém foi destruída. E depois veio a destruição também. Deus falou que ia destruir, por causa deles terem se alegrados. É como se ele estivesse dizendo: bem feito, bem feito. Deus não quer esse comportamento no meio do seu povo, não. Então, se você, mesmo que uma pessoa se coloque como seu inimigo, que nós não devemos ter inimigos. Nosso inimigo é Satanás e os seus anjos caídos, ou seja, os demônios, né? Nós não lutamos contra carne e sangue. Mas mesmo que tenha alguém que se opõe a você, se você vê alguma coisa acontecer na vida dela, não se alegre. Porque Deus não gosta, Deus não se alegra desse tipo de coisa. Vamos ver o resumo aí desses versículos? Ah, não. Ainda tem 2 versículos. Vamos lá. Teme ao Senhor, filho meu. Vai até o 22. E ao rei. Teme ao Senhor e ao rei. Tá? Porque o Senhor é nosso Senhor, mas também o rei é uma autoridade. E não te entremetas com os que buscam mudança. Aí aqui, mudança, é isso que é o problema. Eu já ouvi pessoas pegarem esse texto e dizer: ó, Deus não se agrada de mudança. Ah, meus irmãos, tantos erros que nós cometemos só porque nós não estudamos a fundo o significado da palavra aqui, mudanças. Não faz isso. Vamos para a NA. Isso não tem a ver. Então, a igreja aqui tem o culto. Aí começa 3 hinos, uma oração, 3 hinos, uma palavra introdutória. Não, isso aqui é a liturgia da igreja. Aí chega uma hora, a liderança resolve mudar. Não, vamos fazer o seguinte: oração, vamos partir logo para uma palavra introdutória e vamos cantar depois. Não, irmão, olha só. Não se entremetas com os que buscam mudança. Não, isso não pode. Ó, outra coisa, eu conheço lugares no Brasil que a escola bíblica não pode ser no domingo. Por que não pode ser no domingo? Porque eles têm uma atividade muito contínua no domingo e não dá. Então eles usam a escola bíblica durante a semana. Qual o problema? Ela chama-se escola dominical porque é no domingo. Mas ela pode ser escola bíblica sem ser no domingo. Mas alguém vai querer usar um texto como esse dizendo:
Não te entremetas com quem busca mudança. É disso que esse texto está tratando? Não. Vou provar. Prova, pastor. Vamos provar. Por isso que o nome do programa aqui é Entendes tu o que lês? Por isso que esse programa chama Entendes tu o que lês. Você está entendendo o que você está lendo? Muitas vezes não. Aí não entende, aí aplica errado. Vou mostrar em outra versão. Versículo 21 de Provérbios 24. Versículo 21. Isso. De Provérbios 24. 23. 21 de Provérbios 24. Meu filho, tema o Senhor e o rei, e não se meta com os revoltosos. Sabe quem são os revoltosos? São aqueles que promovem rebelião. Então, mudança ali é quem promove rebelião. Vamos botar na NVI? Tema ao Senhor e ao rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes. King James, revoltosos. NVT, rebeldes. NTLH, não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles. De forma nenhuma. Inclusive, aqui o contexto da NTLH dá a entender que não se envolva com pessoas que se revoltem, sabe contra quem? Contra o próprio Deus e contra o rei. Contra as autoridades. Então, ó, teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremeta com os que buscam mudança. Essa mudança aqui tem a ver diretamente, essa rebeldia, essa rebelião, essa revolta, tem a ver com o próprio Senhor e contra o rei. Então, nós não podemos nos levantar contra o Senhor, em rebeldia, nem contra as autoridades. E isso vai pegar também a parte da liderança da igreja, que Deus estabeleceu a liderança. E aí tem gente se levantando contra. Aí pega o texto como esse, tá pensando que mudança aqui, isola só a palavra mudança, é mudança da ordem do culto, é mudança do dia de culto. Não tem nada a ver com isso. Isso aqui tá falando de revoltas, rebeldia, rebelião contra Deus e contra a liderança. Não se entremeta com os que buscam esse tipo de coisa. Sai disso. Versículo 22, aí vai explicar por quê. Porque de repente se levantará a sua perdição e a ruína deles, quem a conhecerá? Vamos colocar aqui o versículo 22 da NA. Porque de repente serão destruídos e a ruína que virá do Senhor e do rei, quem conhecerá? Ou seja, o Senhor traz juízo. E o rei, como uma autoridade, também trazia juízo. Quem em sã consciência vai se levantar contra o rei? Tem que realmente estar perturbado. Naquele tempo, agora, tem pessoas que se levantam contra lideranças, pastores. Muito bem. Independente se o pastor... Pastor, mas espera aí. O senhor precisa levar em consideração o seguinte. Tem líderes aí que estão fazendo umas coisas que não deveriam. Então eu me levanto mesmo. A gente vai fazer aí. A gente se levanta contra. É mesmo? Quem foi que autorizou você a fazer isso? Ora ao Senhor e busca outro ministério para congregar, mas não faz isso não. Não se levanta contra a liderança não. Eu não vi até hoje, eu tenho 96, 2024, 20 anos, 26 anos de ordenação pastoral. Eu nunca vi uma pessoa que se levantou contra um líder, seja ele quem for, e continuou com a sua vida espiritual da mesma maneira. Eu nunca vi. Aí pode se arrepender? Pode se arrepender. Mas eu nunca vi alguém que se levantou e continuou com aquela arrogância e continuou do mesmo jeito. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Então não faz isso. Procura um outro lugar. Você não concorda? Tá fora da palavra? Ele não quer aceitar? Vai congregar em outro lugar. Mas não se levante. Isso vai marcar a tua vida espiritual. Você vai ver. Eu tô avisando para que você não diga assim, ninguém me avisou. Eu tô avisando. E você pode avisar para quem você conhece. Olha, não se mete com isso. Não, mas não se mete com isso. Eclesiastes capítulo 9 diz que tudo que tiver à mão, faça conforme a tua força. Tá na tua mão mudar isso? Não. Então não se mete com isso. Deixa com Deus. Vai orar. Ou você pode orar e seguir ali, continuar, se é uma coisa que não tá assim distorcendo tudo das coisas de Deus, ou você procura um outro lugar e sai em paz, mas sem rebeldia, sem rebelião. Vamos ver o que nós aprendemos aqui? Provérbios 24, 11 a 22, instiga a ação em prol dos necessitados, incentivando a intervenção para salvar vidas ameaçadas. O texto adverte sobre a importância de reconhecer a sabedoria e as suas recompensas,
destacando que a destruição dos ímpios é certa, enquanto o justo, mesmo caindo, sempre se levanta. Mesmo caindo é possibilidade, não é permissão. É desencorajada a alegria pela queda do inimigo, pois isso desagrada ao Senhor. Além disso, é recomendado o temor a Deus e ao rei e a não associação com aqueles que buscam tumulto, pois a perdição dos ímpios é eminente e inevitável. Ponto 3 é o último ponto da nossa leitura bíblica comentada desse capítulo. Vai dos versículos 23 a 34. Então vamos lá. Estes também são provérbios dos sábios. Parcialidade no julgamento não é bom. Nós não podemos ser parcial. Vamos colocar aqui, ó. Também são provérbios sábios. Ter respeito a pessoas no juízo não é bom. Aí fica estranho, né? Ter respeito às pessoas no juízo não é bom. Mas aí aqui dá um entendimento. Tá falando de, versículo 23, é parcialidade. No julgamento não é bom, tá? Versículo de número 24. O que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. E você não pode mudar os valores. Dizer que o ímpio é justo e o justo é ímpio. E é o que nós estamos vendo hoje, estamos presenciando hoje. Pessoas sendo condenadas quando, na verdade, elas não cometeram nada de errado. E pessoas sendo inocentadas quando, na verdade, elas cometeram várias coisas erradas. Então tá se afrouxando a justiça. Tá tendo uma frouxidão em todos os sentidos. Que isso não seja uma forma de atuação do servo de Deus. O servo de Deus não pode andar desse jeito. Versículo 25. Mas para os que o repreendem haverá delícias. Ou seja, quem diz que o ímpio é justo, tá? O povo vai amaldiçoar, as nações detestarão. É claro que hoje ele está falando de povo de Deus e tudo. Muitos lugares hoje não tem nada a ver. Pode condenar quem anda na justiça. Mas aí aqui tá. Mas para os que repreenderem haverá delícias e sobre eles virá a bênção do bem. Ou seja, você precisa falar para o ímpio que cometer perversidade é errado e que ele precisa mudar de caminho. Certo? Beija com os lábios o que responde com palavras retas. Aí vamos fazer a comparação da versão. Como beijo nos lábios, assim é a resposta com palavras sinceras. Tá? Algumas versões, como a NVT, diz que uma resposta honesta é como um beijo de amizade. A NTLH também, a resposta sincera é sinal de amizade verdadeira. Tá? Só para você entender essa expressão beijos com os lábios. Porque não quer dizer beijos nos lábios, beijos com os lábios. Tá? Não tá falando de beijo na boca, tá? Só para você entender. Versículo 27. Prepara fora a tua obra e apronta no campo e então edifica a tua casa. Vamos ver na NA. Cuide dos seus negócios lá fora. Apronte a lavoura no campo e depois edifique a sua casa. NVT, antes de construir a sua casa, planeje-se e prepare os campos. Muito bem, NTLH. Não construa a sua casa nem forme o seu lar até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Ou seja, talvez podemos ter um entendimento assim, não se estabeleça num lugar a não ser que você saiba que realmente ali você pode prosseguir. Você tem... Quantas pessoas, né, indo por esse caminho, né, por esse entendimento, quantas pessoas, às vezes, se estabelecem num lugar que ele não planejou, ele não verificou, e aí as coisas não acontecem. Por quê? Porque ele não se planejou antes. Ele não verificou as possibilidades. Se era possível, se não era possível. Não houve planejamento. Então aqui nos dá essa ideia, né? Não construa a sua casa nem forme o seu lar até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Traz um entendimento. Também tem aquelas pessoas que acabam fazendo uma casa boa, mas está totalmente endividado. Então o que adianta? Ter um carro bom, mas está endividado. Uma casa boa, está totalmente endividado. Endividado mesmo, não tem como pagar nada. Mas só para mostrar para os outros. Isso é uma coisa terrível, não faz isso não. Isso acaba com a sua vida.
Versículo 28. Não seja testemunha sem causa contra o teu próximo. Ou seja, não seja uma falsa testemunha. Por que enganarias com os teus lábios? Por que enganarias com teus lábios? Ou seja, tá condenando a falsa testemunha, tá? Êxodo 20, 16 diz, não dirá falso testemunho contra o teu próximo. É a mesma coisa aqui, tá? Versículo 29. Não diga, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Não faz isso. Por quê? Porque Deus não se agrada disso. De maneira nenhuma. Isso está no Antigo Testamento. Vamos para o Novo? Romanos 12, versículos de número 17 em diante. Diz assim, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se alguém não quer ter paz com você, é problema da pessoa. Mas você tem que ter paz. Você pode falar bom dia, boa tarde, boa noite. Você pode. Por quê? Porque está em você a ordenança de ter paz. Não vos vingueis a vós mesmo, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Eu estou lendo Romanos 12, 17 a 21, versículo 20. Portanto, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Eu já ensinei aqui que amontoar brasa na cabeça, às vezes no passado eu até achava que tinha a ver com alguma coisa, né? Manifestação do Espírito Santo na vida de quem estava fazendo isso. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver o seguinte, a sua atitude, pagar o mal com o bem, faz com que a pessoa tenha que refletir. A consciência dele arde. E ele pensa, como é possível? Eu fiz tanto mal e ele me fez bem. É isso. Então, Provérbios aqui nos ensina a não pagar na mesma moeda. Versículo 30. Passei pelo campo do preguiçoso. Aí vai começar a falar do preguiçoso. Passei pelo campo do preguiçoso. Preguiçoso com campo, hein? E junto à vinha do homem falto de entendimento. Então, ele está falando do preguiçoso e do insensato. E eis que toda estava cheia de cardos e a sua superfície coberta de urtigas. E a sua parede de pedra estava derribada. Ou seja, tudo destruído. Tudo abandonado. Cenário de algo abandonado. Muito bem. O que tenho eu visto? O considerei. E vendo, recebi instrução. Vendo, recebi instrução de quê? De como se comporta uma pessoa preguiçosa. Aí ele vai continuar. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco, para estar deitado. Assim, depois dele considerar tudo isso, tá? Preguiçoso, tá? Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem de falta de entendimento. Porque o preguiçoso, falta-lhe entendimento. Tá? Tava abandonado, tudo abandonado. Aí ele olhou isso e considerou o seguinte, ele dorme um pouco, adormece um pouco, encruza as mãos um pouco, ou seja, não faz nada, tá deitado. Qual é a consequência disso? Assim, sobrevirá a tua pobreza como um ladrão. De repente. No momento que menos espera. Por quê? Porque não está plantando nada, não vai colher nada. E a tua necessidade como um homem armado. Vamos colocar em outra versão? NA, versículo 34. E a sua pobreza virá como ladrão e a miséria atacará como um homem armado. Por quê? Porque não produziu nada. Ó. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha de um homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de espinho, coberto de urtiga e o muro de pedra estava em ruínas. Ao contemplar aquilo, eu fiquei pensando e olhei e tirei a seguinte lição. Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar. A sua pobreza virá como um ladrão e a miséria atacará como um homem armado. Ou seja, você quer conquistar alguma coisa? Então faça a sua parte. Não espere cair do céu, porque não vai cair do céu. Do céu cai chuva, certo? Então você precisa fazer a sua parte. Não coloque na conta de Deus aquilo que você precisa fazer. Se você quer melhorar de vida, você precisa estudar, você precisa se preparar, você precisa se capacitar. Mas aí não, tem pessoas que pensam assim, ah, Senhor, eu quero, tô falando de gente que serve ao Senhor. Senhor, eu quero um salário melhor, me ajuda a ter um salário melhor. Você já sabe que o nível salarial no que você faz é esse. O piso salarial é esse, não tem um salário maior.
Pode acontecer exceções? Pode, mas isso são casos raríssimos. Então o que você precisa fazer? Se qualificar para alcançar um nível maior, para ter um salário maior. Não. Pensa que Deus vai fazer isso por você sem que você faça nada. Aí entrou, encruzando um pouco os braços, cochilando um bocado. Ou seja, letargia, parado, sem fazer nada. Você quer mudança de vida? Você quer que a sua vida mude? Então você precisa fazer alguma coisa para mudar a sua vida. Vai orar ao Senhor, pedir direcionamento a Deus e começar a fazer alguma coisa. Mas se você não faz nada, você não tem mudança de vida. E aí você fica se questionando, nada muda. Minha vida é assim. Mas você tá fazendo o que para mudar? O que que eu tô fazendo para mudar a minha vida? No que eu tenho me dedicado para mudar a minha vida? No que eu tô me dedicando? No dia que eu tô gravando esse vídeo, dia 23 de maio de 2024, passei e ao ar do dia 24 de maio de 2024 no meu canal no YouTube. É claro, você tá aqui no YouTube. Mas esse vídeo pode estar sendo compartilhado em outro lugar, então eu tô avisando aonde ele foi gravado. Muito bem. No dia 22 de maio de 2024, nós fomos num lugar, eu fui num lugar pregar. Certo? Eu estive lá pregando, numa filial do nosso próprio ministério. E aí no caminho, fomos com a esposa do pastor, que é um amigo meu, dirigente da filial. E aí ela falando sobre estar cursando um curso. E aí eu fiquei bem interessante, eu achei bem interessante porque ela está cursando um curso dentro de uma área que tem uma necessidade do que ela está fazendo na obra. Pessoas precisam ser aconselhadas, pessoas precisam de terapia. E ela está cursando psicologia. E eu achei interessante porque ela está preocupada em se capacitar para atender a demanda daquilo que está acontecendo aonde ela está servindo ao Senhor. Então a psicologia vai se tornar uma ferramenta. Uma ferramenta, ela não está substituindo a palavra de Deus. Mas ela vai conhecer a psique humana para ajudar pessoas que estão com traumas. E tem muitas pessoas com traumas, com problemas, sofrendo depressão. Então ela quer contribuir. Ou seja, ela está sendo produtiva. Você acha que quando a pessoa está fazendo isso com a motivação que ela demonstrou, Deus não vai abençoar? Vai! Mas ela poderia estar com os braços cruzados. Eu sou esposa do dirigente. Já basta ir pro culto só, tá tudo bom. Não, ela fechou. Aí eu posso usar a palavra fechar, né? Ela fechou dentro daquilo que Deus chamou o marido para fazer e tá trabalhando, tá produzindo. E aí Deus se agrada, mas Deus não se agrada do preguiçoso, que só dorme, que só cochila, que só tá desatento. É o que o texto diz aqui. Então abandone a preguiça, abandone a procrastinação. Vamos levantar, vamos acordar. Porque se não for assim, não vamos chegar a lugar nenhum. E não adianta eu culpar a Deus. Deus, a culpa é tua, o Senhor não me falou nada. O Senhor nem vai falar. Ele nem vai falar. Já está na tua frente o que tem que fazer. Deus não vai falar. Já está diante de você o que tem que ser feito. Então, se aprimore naquilo que você já tem ali diante de você, e Deus vai te abençoar. Já tem uma luzinha no final do túnel, então você tem como entrar ali e começar a fazer alguma coisa. Mas não. Tá esperando o quê? Pastor, eu não tenho recurso. Mas eu confesso ao senhor que eu preciso fazer uma faculdade. Tá bom. Vai fazer a faculdade aonde? Qual é a instituição? Quanto custa a sua faculdade? Quanto tempo vai levar para fazer essa faculdade? Levanta essas informações e começa a colocar nas mãos do Senhor. E fala para ele por que você quer fazer essa faculdade. Porque se os seus motivos foram motivos que envolver só você e a sua família, eu acho bem difícil Deus responder você. Mas se os seus motivos envolverem você, sua família e também o reino de Deus, produzir alguma coisa em favor do reino, eu acho muito possível, se assim for a vontade dele te responder. Agora, você não sabe onde vai fazer a faculdade, você não sabe quanto custa a faculdade, e você acha realmente que Deus vai responder alguma coisa se você não sabe nada sobre o que você acha? Quem sabe nada, decida logo.
Vambora, em nome de Jesus. Decida. Aonde você vai fazer? Qual é o valor que você tem que pagar? Mas eu não tenho. Deus tem poder de mandar. Mas envolva o reino dele nisso. E envolva com o coração verdadeiro. E eu tenho certeza que Deus pode mandar. Eu tenho certeza que Deus pode abrir essa porta. Eu creio em nome de Jesus. E eu, como um pastor, em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida. E digo que essas portas se abram. Mas faça segundo a vontade de Deus, que eu não tenho poder de determinar nada. Mas segundo a vontade de Deus, eu abençoo a sua vida. E eu creio que essas portas vão se abrir. Porém, comece a se movimentar. Senão você não vai ver nada. Vamos ver aqui o que aprendemos? Provérbios 24, 23 a 34 oferece uma série de instruções práticas para a conduta diária. Adverte contra o favoritismo no julgamento e a justificação do ímpio, destacando que a repreensão aos ímpios resultará em bênção. Você não pode aprovar a conduta errada. Se a pessoa quer fazer o que ela quer fazer, é com ela. Mas a aprovação você não pode. O problema é que nós estamos vivendo numa sociedade hoje, que o simples fato de falar que aquilo é errado já faz com que eles se oponham. E eles digam que nós estamos sendo intolerantes. Não, é a Bíblia que ensina que é errado. Nós seguimos o que a palavra de Deus ensina. Encoraja a sinceridade nas palavras e a diligência no trabalho, enquanto desencoraja a vingança e a ociosidade. Utiliza a metáfora do campo do preguiçoso, coberto de cardos e ortigas, para ilustrar as consequências da negligência e da falta de quê? Planejamento. Cadê o planejamento? Você quer chegar aonde? Tem que planejar. Pessoas que não têm planejamento de vida, que não sabem onde quer chegar, vão ser pessoas que vão viver a vida inteira frustradas, lamentando. Passa um ano, tá lamentando, passa 2, tá lamentando, passa 5, tá lamentando, passa 10, tá lamentando. Ela não tem planejamento. Como é que você vai chegar num lugar que você não sabe aonde quer chegar? Chegou a hora de você se despertar para isso e começar a pensar sobre isso. Deus, aí você talvez diga assim, mas eu não sei onde eu quero chegar, pastor, porque eu não entendo. Então vai orar. Chegou a hora de começar a orar. Se dedica para tirar tempo em oração. Ore 10, 15, 20, 30 minutos. Ore 40, 50, 1 hora. Ore 2, 3. Comece a orar. Comece a orar. Tirar períodos de oração. Tire períodos de oração durante o dia. E comece a orar. Coloque nas mãos do Senhor todos os dias essa causa. Senhor, eu quero fazer algo, mas eu não sei o quê. Me dá entendimento. Abre o meu entendimento. Me dá sabedoria. Eu creio que Deus vai responder, mas você vai ter que se esforçar. Você vai ter que gastar tempo buscando a Deus. Porque Deus espera isso de nós. Porque quando você demonstra de todo o seu coração que você quer, aí Deus faz. Sabe aquela pessoa que vai te fazer alguma coisa pra você, mas ela precisa ter certeza que você realmente quer isso? A mesma coisa com Deus. Deus não precisa que você demonstre para ele ter certeza. Ele já sabe. Mas você precisa ter certeza que realmente é aquilo. Então você tem que buscar. Se você não sabe, vai começar a orar. Ora. Começa. Ora hoje, ora amanhã, ora depois de amanhã e vai orando. Pastor, mas Deus ainda não respondeu. Continua orando que ele vai responder. Eu tenho certeza que ele vai responder. Ele vai te dar uma direção, mas você precisa se aplicar. Se você no momento não pode se aplicar a nada porque você não sabe o que fazer, então uma coisa eu sei. Uma coisa você sabe que tem que fazer. Orar para Deus te mostrar o que você deve fazer. Começou com isso. Orar. Vai orar. Ore. Senhor, começa a orar. Vai orando. Vai orando. Em determinado momento vai acontecer que vai vir aquilo suavemente na tua mente. E você vai ter tanta confiança em convicção, porque o que vai vir tem a ver com você. Tem a ver com habilidades que Deus já te deu e que você nem percebeu. E aí você vai olhar e vai falar assim, meu Deus, como é que eu não pensei nisso? Sabe por que você não pensou? Porque você não pediu direção a Deus. Se você pedir direção a Deus, Ele vai mostrar para você. Eu creio em nome de Jesus. Certo?
E por fim, o texto adverte que a preguiça e a inatividade conduzem à pobreza e à necessidade, comparando a situação a ser roubado por um ladrão, que é a verdade, versículo 34 que eu mostrei para vocês, de Provérbios 24. Conclusão. Chegou a hora de aplicarmos o que aprendemos. A aplicação é colocar em prática, certo? É aquilo fazer parte da nossa vida. E então, estamos aprendendo, estamos dispostos a colocar as lições destacadas nesse capítulo em prática? Nos encontramos no próximo vídeo entendendo Provérbios 25. E aí as recomendações dos vídeos que eu falei, dos livros que eu falei no início. Comentário de Provérbios, ele é um comentário muito completo, te ajuda bastante. Livro, através da Bíblia, livro por livro, faz um resumo de cada livro da Bíblia, para você ter um entendimento do todo, para estudar o livro. Aí você vai compreender muito melhor. A Bíblia, em letras gigantes, é a minha Bíblia, ao meio da revista corrigida. É uma Bíblia que dá para você poder estudar, porque a letra é bem grande, ajuda bastante. Bíblia NVT, essa é de estudo. Essa versão também traz uma boa compreensão. Ou ela comum, nesse caso. Lembro a você também do meu curso online, Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Quer aprimorar o seu estudo da Bíblia? Quer compreender as Escrituras? Você não está compreendendo Provérbios? Você pode compreender outras partes. Eu aqui te dou o caminho como compreender. Aqui em Provérbios você está estudando comigo, você está lendo comigo, tá? E está compreendendo porque eu estou explicando. Mas se você seguir as etapas aqui, você vai compreender no seu estudo. Não é que você não dependa de ninguém, mas você vai ter uma compreensão, você vai saber como chegar a essa compreensão. Isso é maravilhoso. O link está na descrição desse curso. Adquira. Ele vai mudar, você vai mudar a sua percepção de leitura e de estudo da Bíblia, certo? Isso aqui é importante eu falar para você. E eu também quero, antes de fazer isso, você pode semear no meu ministério de ensino, se quiser ser generoso, tá? Abra o seu aplicativo do banco, acesse a área de Pix, lê QR Code, e você lê e você bota o valor que você sentir desejo. Nós estamos aqui trabalhando no reino de Deus em tempo integral. E, se você quiser e puder, não é obrigado, aqui os vídeos são gratuitos, você não paga nada, tá? Até mesmo o PDF eu disponibilizo gratuitamente, mas se você quiser contribuir com esse ministério, tem a chave Pix aí também para você. Tá em nome do Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu Que Lês, tá bom? Pessoa jurídica. Então, deixa o Senhor usar a sua vida também, se você quiser e puder. E o contato para convites, Pastor Mário Luna e Ângela Manhãs Luna, ela louva. Se você quiser convidar ela, minha esposa, minha menina princesa, é minha esposa, tá bom? Você pode convidar. Aqui no caso, pregações, Pregações, escola dominical, pode ser da CPAD, Central Gospel, Betel, outra editora, é só me dar o material. Da CPAD eu tenho, tá? Escola Bíblica para Obreiros, estudo bíblico, palestras, seminários, simpósios, conferências. O que você precisar, aulas de teologia, treinamentos, aqui estou eu para ir aonde o Senhor nos chamar, nos mandar. Eu e ela estaremos aí para a glória de Deus. Mesmo que ela não vá cantar, ela me acompanha. Mesmo que eu não vá pregar ou ensinar, eu o acompanho. Então é assim que funciona para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero nesse momento dizer a você que eu vou deixar para você aqui duas playlists. Desse lado, a playlist de Provérbios, e desse lado aqui, investimentos para um casamento saudável, que é muito importante, porque se trata muito de família aqui, de ter cuidado com a imoralidade, tá bom? Eu encontro você no próximo Entendendo Provérbios. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, em nome de Jesus.